Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos, parentes. Estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas curiosidades relacionadas à família e tentarei falar aqui de improviso, criando assim um clima mais informal, porque esses assuntos aí de árvore genealógica e de pessoas que viveram aí, nossos antepassados no século XIX, um assunto complicado, né? Nomes complicados, às vezes repetidos, mas tudo muito fascinante. Não resta dúvida, um assunto muito interessante. Um assunto que fala de nossas raízes, né, comuns, né? Bem, deixe-me ver como começar. Eu gostaria de falar de uma pessoa, a vovó Mariquinha. Vovó Mariquinha. Que engraçado, né? Vovó Célia falava muito da vovó Mariquinha. Quem seria, né? Essa vovó Mariquinha, que tinha o nome de Maria Inácia, ela era bisavó de todo mundo. Isso é que eu acho engraçado, né? Bisavó da minha mãe, a mesma pessoa, minha bisavó também. Bisavó de todos, né? Bisavó da Kátia, da Cíntia, da Gisele, minha bisavó do Luiz Gustavo, bisavó do José Arnaldo, bisavó da Fátima, avó do meu pai, avó da minha avó Célia, tudo a mesma pessoa. Mas como assim? A minha mãe tem quase 90 anos, a mamãe, e ela é a mesma bisavó dela. Então, para a gente entender direitinho como é que funciona isso aí, vamos então identificar Maria Inácia Dorcelina de Castro. Maria Inácia com G, né? Ignácia, como se fosse, né? Interessante, né? Otávio com C, né? A linguagem daquela época, né? Farmácia com PH, essas coisas, né? Mas o que ocorre? A Maria Inácia, nossa bisavó, por quê? Mãe da vovó Lídia, né? Ela então era neta lá do fundador, né? O Antônio José da Costa, apontado lá como um dos fundadores, né, de Mar de Espanha, neta dele, né? Porque o pai dela era o Marcelino, né? Que era pai também do José Hermenegildo, avô da vovó Célia, aquele, né? Músico, né? Mas vamos devagar, porque vai embolando, né? Porque a vovó Lídia era tia da vovó Célia, porque irmã da Maria Amália, né? Por isso é que a mamãe era bisneta da vovó Mariquinha, da Maria Inácia, porque a mãe da Maria Amália, né? E a Maria Amália é mãe da vovó Célia. Então, bisavó da mamãe e bisavó minha e dos meus irmãos, porque mãe da vovó Lídia, né? Agora, a avó do papai Linho e a avó da vovó Célia. Então, para entender isso aí, a avó do papai Linho, porque mãe da vovó Lídia. A avó da vovó Célia, porque mãe da Maria Amália, irmã da vovó Lídia, filha dela, né? E a vovó chamava ela de vovó Mariquinha, mas isso é a vovó Célia, né? Porque a vovó Lídia não, era a mãe dela, né? E a vovó Lídia chamava, era o avô da vovó Célia de tio Zeca, né? O José Hermenegildo era tio da vovó Lídia. Por quê? Porque era irmão da vovó Mariquinha. Ele era irmão da Maria Inácia, né? A vovó Mariquinha.
interessante, o José Arnaldo, por exemplo, nosso primo, né? E a Fátima, né? E o Carlos Augusto, também é a mesma bisavó. Por quê? Porque a avó do José Arnaldo era irmã da vovó Lídia, né? Era Nenê, né? Nenê, apelido, né? Era Rosalina, né? Era... eu conheci pouco, mas conheci ela. E quando ela vinha aqui, né? Em Juiz de Fora. Bom, o Tim, né? O Agostinho, né? Já falecido, também era porque era bisavó dele também. Era bisavó de todo mundo. Porque o Arnaldo, irmão da vovó Lídia, era pai do Gastão, pai do Tim. Então a bisavó do Tim era também a grande vovó Mariquinha, tão falada. Mas interessante é o seguinte, tudo é interessante, né? Há uns 30 anos, eu devia ter uns 20 anos, estou com 50, né? Há uns 30 anos eu estive com a vovó Célia, ia lá sempre ver fotografias, né? Eu adorava, né? Ela adorava também contar. Ela tinha uma memória incrível, né? Ela conhecia profundamente, né? Conheceu todo mundo, né? Assistiu à morte desse pessoal todo, né? Assistiu à morte do pai. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, do avô. A vovó chegou para mim e disse assim, ela percebeu que eu gostava desses assuntos, né? Então ela disse assim, meu filho, eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar uma lembrança que no caso seria a peça mais antiga da família, ou uma das mais antigas, né? Da família. Eu disse, vó, que bom. E o que é? Eu vou lhe dar uma peça da vovó Mariquinha. Aí, na época eu nem sabia. Eu não sabia direito quem que era a vovó Mariquinha, né? E aí ela me explicou, né? Me falava dela, tinha fotografias, né? E então ela abriu assim a cristaleira, isso lá na Floriana ainda, e tirou assim um licoreiro que pertenceu à vovó Mariquinha, já pensou? Então, eu estou com ele aqui. Veja que interessante, esse licoreiro aqui, eu estimo que tem uns 200 anos, 150, uns 150 pelo menos, com a família, né? É de um vidro fininho, transparente, tem uns enfeitinhos assim, mas muito simples, mas de um valor histórico muito interessante, né? E fico aqui olhando. Vai cair, menina, que perigo isso aqui, já pensou? Tem medo até de pegar. Por quê? Porque vamos deixar, depois eu mostro de pertinho isso aqui. O que acontece? Para calcular aquilo ali, a vovó Mariquinha, vamos chamar ela do nome, né? Maria Inácia Dorcelina de Castro, ela nasceu em 1862, século XIX, e morreu em 1919. Então, se ela tinha essa peça aí, vamos colocar em 1900, já tinha essa peça, era dela, só aí são 120 anos, né? Só que a gente não sabe também quem que deu essa peça para ela, então pelo menos uns 150 anos preservado, né? E eu falava com a vovó, vovó, que incrível, um vidro tão fino, como pode resistir durante tantas décadas, né? Interessante. A mamãe tem também um licoreiro que foi do batismo dela. Isso aí no início dos anos 30, né? Mamãe de 32. E a mamãe acha que o licoreiro também veio lá da fazenda, né? Era uma fazenda da Glória, né? Onde morava muita gente, né? O pessoal todo, né? Tanto é que quando o pai da vovó Célia morreu,
ela não saiu da fazenda, né? Morava lá com os avós e tudo, e continuou. E foi criada lá por esse avô, porque a mãe, a Maria Amália, irmã da vovó Lídia, morreu de parto e a vovó nem conheceu ela. Muitos irmãos, né? Morria muita gente de sarampo, né? Criancinhas novas morrendo de sarampo, ou então de parto, né? E a vovó Lídia, por exemplo, ela tinha 14 irmãos, né? Eram 15, né? Alguns morreram, né? Outros a pessoa conheceu, não a gente, né? A mamãe, por exemplo, conheceu a irmã de caridade, né? Que era irmã da vovó Lídia, e que era, acho que era Maria Querubina o nome dela, mas eu acho que ela usava o nome religioso de a irmã Maria Inácia, talvez em alusão à própria mãe, né? Essa pessoa, essa irmã, ela nos anos 60, no início, quando a Cátia nasceu, ela deu uma medalhinha de ouro de Nossa Senhora, deu para a Cátia. E logo depois, em 62, parece que ela faleceu, segundo as datas ali, né? Então a mamãe conheceu muitas pessoas que eram irmãos, né, da vovó Lídia, que nós não conhecemos. Frequentavam muito a casa da Célia, né? Vinham aí e tal. Então essa questão de unir parentes, casar com primos e tudo, é interessante, mas causa um pouco de confusão para os historiadores, né? Porque o sujeito olha assim, acha que é uma pessoa e na verdade é outra, né? Porque às vezes tem um nome parecido ou o mesmo nome, né? E aí fica interessante para estudarmos estudo, né? Mas a vovó, eu encontrava com a vovó, ela me contava coisas que os livros não registraram, né? Ela, por exemplo, assistiu à morte do José Hermenegildo, e assistiu à morte da Mariquinha também. E ela me contava, a vovó assistiu muitas mortes, é interessante isso. Ela disse que ela dizia que o José Hermenegildo, avô, ele, muito religioso, né? Ele morreu exclamando assim a Sagrada Família, né? Então ele morreu dizendo assim: Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José. Morreu assim. Ela conta que lá na fazenda tinha um quadro grande do Leão XIII. Que interessante, é a virada do século, né? Era o Papa, né? Até o início do século XX, né? Permanecia lá na fazenda o retrato do Leão XIII. Leão XIII foi um Papa maravilhoso, ele viveu mais de 90 anos, né? E numa época que não se vivia tanto, né? E ele, em 1888, Leão XIII concedeu, né, a Rosa de Ouro, a chamada Rosa de Ouro para a Princesa Isabel. É uma coisa histórica. Pela abolição da escravatura, né? 1888, era a condecoração do Vaticano, essa Rosa de Ouro, dada a pessoas que se destacavam assim por questões humanitárias, né? Então isso aconteceu. Leão XIII, da Rerum Novarum, as coisas novas, né? Traduzindo para o latim, um documento que revolucionou o mundo da política trabalhista, né? É uma encíclica sobre questões da classe operária, né? Influenciou a política do mundo inteiro, impressionante. Leão XIII. Bom, isso é uma outra questão. Vamos voltar lá na vovó Célia, então. Sabe-se que a vovó teve uma irmã chamada Lívia, né? Sabia disso, Cíntia? Lívia, a nossa Lívia aí. Um abraço, hein, Lívia? Era uma irmã que morreu, né? Novinha. E tinha o nome de Lívia. E tinha uma Elisa, né? A Elisa, no caso, a vovó ficou grávida em 1950, o último filho, né? Que faleceu, né? Filha, né? Faleceu
no parto também, e iria se chamar Elisa, né? Em homenagem a Elisa, a irmãzinha que também faleceu novinha, né? Então, existem pessoas que a gente não sabe, mas fazem parte da história, né? Mas então, voltando lá na Maria Inácia, né? Muito interessante. Será que ela era bisavó do Leão XIII também? Não, aí não, né, gente? Não, de fato era interessante como esse entrelaçamento todo, né? Bem, agora eu vou mudar um pouco de época para revelar uma descoberta interessante. Eu vou, para mostrar para vocês o material aqui, eu vou dar uma pausa aqui para colocar esse microfone ali para eu ter as duas mãos aqui livres e já volto. Bem, alguns anos atrás, fazendo umas arrumações aqui em casa, eu descobri uma caixinha, não sei se a câmera pega, uma caixinha aqui de requeijão, né? Catupiry. E aí eu abri a caixinha e percebi que havia um filme dentro dela. Um filme identificado como 16 milímetros. Mas não havia maiores explicações aqui não. O papai preservou isso, mas esqueceu disso. Um filme oculto, né? Vamos dizer assim. E aí eu abri a latinha aqui, a segunda. Vamos ver aqui. E aí fui desenrolando isso aqui, não sei se a câmera pega. Foi um filme, né? 16 milímetros, antigo. Então eu olhei assim contra a luz assim e vi a vovó Célia, novinha. Então eu falei com a mamãe assim, com o papai, né, na época. Olha, isso aqui é um filme, eu quero, né, vamos ver de que se trata, né? Nem o papai lembrava, né? Então eu fui no comércio procurar saber do filme e disseram o seguinte: olha, aqui em Juiz de Fora não existe meio de converter esse filme para um DVD, né? Na época já era DVD, parece. E não havia, porque isso aqui roda numa máquina, aquelas máquinas velhas, grandes, né? E não havia. Bem, então aí foi proposto o seguinte: olha, no Rio de Janeiro existe, talvez possa mandar para lá. Então eu voltei para casa com o filme. Mas nessa ocasião apareceu então a oportunidade, a Noca. Aliás, eu acho que não falamos da Noca no caso aí, né? A Noca, no caso, a vovó Mariquinha é a avó da Noca, né? Aí já não é bisavó, é igual o papai, né? É avó. Por quê? Porque o Mário, né? O Mário é irmão da Lídia, né? O Mário era pai da Noca, né? É filho da Maria Inácia, né? O José Arnaldo até conta que em 1932 o Mário morreu. E no caso, a Noca não conheceu, porque a Noca é da idade da mamãe, né? Ela parece que ela estava para nascer, né? E ele morreu. Só que essa história é o seguinte: aí em Mar de Espanha, ficou vaga a profissão dele de escrivão, né? Aí que o vovô Ferreira entrou no lugar dele, vamos dizer, ocupou a vaga dele, segundo contava a Maria Amália, né?
a madrinha Amália, né? A mãe do Zé Reinaldo, contava isso. Depois o vovô entrou como escrivão, isso em 32, né? Saiu de Além Paraíba, né? Só posteriormente é que ele se transformou em coletor federal, né? Foi promovido aí pela presidência, né? Acho que em 1950, né? Mas bom, voltando aqui. Bom, aí a Noca, ela nos ajudou com esse material aqui, porque ela disse que havia uma loja lá na Tijuca, que trabalhava com filmes, e que poderia fazer a conversão de 16mm para um DVD. Bom, aí foi ótimo, né? Então foi para lá e voltou direitinho o filme e o DVD. Então ninguém sabia. O DVD, quando rodou então na televisão, né? DVD de mesa, né? Não era computador. Aí foi revelada imagens interessantes. É muito curto o filme, curtíssimo. Mas as imagens históricas, né? 1950, imagens um pouco precárias, é verdade. Precisa ser visto com em câmera lenta, assim, para poder identificar as pessoas. Aparece num primeiro momento, as cenas foram filmadas, no Morro do Cristo. Lá o pessoal fez um piquenique, parece que existia um espaço lá, tinha uma gangorra e tal. Aí aparece a mamãe novinha, 1950 ou 52, a mamãe calculou, não existe a data aqui no filme. Depois a gente vai explicar, eu vou falar agora por que a gente acha que a data é essa. Porque depois dessa cena lá no Cristo, em que aparece a Mariquita, né? Parece que se chamava Maria Eugênia, né? Filha do João, irmão da Célia, tio João. Ela aparece pintando com a vovó, assim, enquanto as crianças estavam brincando de gangorra e tal. Mamãe nova e tal. O que acontece? O filme foi para casa, depois as outras cenas foram filmadas na casa, na Floriano, recém-construída, né? A casa foi construída em 47. E aí, é interessante, aparece uma cena interessante em que a tia Amália, ela tira uma rosa da roseira, assim, plantação lá, e oferece assim para os irmãos, brincando assim. E aí quando ela oferece para o tio Geraldinho, novinho, magro, né? Ele finge assim que vai espirrar assim, mostrando que ele já era gozador desde aquela época. Sempre foi, né? É incrível as imagens. Aí, mas o mais incrível foi o seguinte: de repente, assim, filminho curto, né? De repente corre um bichinho assim. Era o Black, o cachorro, o lendário Black, né? O Bacê da mamãe, que foi um presente do Geraldinho para a mamãe em 1950. Daí a gente estima a data, né? Porque o Black viveu de 50 até 59, quando a mamãe já era casada no Rio, quando ele morreu. E a vovó também viu a morte do Black. Ela contava assim que o cachorro teve uma pneumonia, né? E aí diz a vovó que olhou para ele assim, que percebeu assim os olhos embaçando assim, gradativamente assim, morrendo, né? Então o Black aparece. O Black, por exemplo, aparece em poucas fotografias e nunca vi imagens, nem imaginava, mas aparece. O Bacê preto, que existiam 1000 histórias, né? Eu lembro que quando nós éramos crianças, a mamãe contava que o Black reconhecia o barulho do motor do carro do vovô, lá embaixo na Floriano, né, subindo. Aí ele ouvia aquilo, descia as escadas da casa, no carramanchão, e ia esperar o vovô lá no portão. Mamãe contava isso, eu achava engraçada, ficava assim, né, será que é verdade? É uma coisa extraordinária, né? Mas depois, quando eu era já mais velho e tudo, há pouco tempo, a Rede Globo fez uma matéria sobre cachorro, passou no Fantástico, dizendo assim que os cães reconhecem o barulho do carro do dono. Quando falou isso, eu lembrei dessa história. Então
uma história verdadeira mesmo. Interessantíssimo. Aí aparece o João brincando assim com a vovó Célia, a vovó colocando uma rosa assim no cabelo da vovó, era um costume dele, né? E aí o João aparece assim atrapalhando a cena, o vovô parece que ficou meio contrariado com ele, porque o João era muito brincalhão e o vovô era um sujeito mais sério, né? Aí aparece isso aí. Então, agora o que acontece? Para vocês assistirem isso aqui, eu quero jogar no YouTube, mas para jogar no YouTube, eu preciso passar o DVD para um pendrive, para o pendrive entrar no computador e do computador ir para o YouTube. O meu leitor de DVD no computador, ele não está funcionando, eu não utilizo ele e ele não está funcionando. Então eu preciso que faça essa conversão. Aqui em Juiz de Fora tem uma loja ali que faz. Eu não sei, com essa pandemia aí do coronavírus, estaria fechado, mas eu vou ver. Porque aí passa o DVD para o pendrive. Com o pendrive eu solto no computador e uma vez no computador eu posso então lançar no YouTube. Aí o mundo inteiro pode ir. Então é preciso lá no YouTube colocar numa câmera lenta, diminuir a velocidade lá, né? Não sei se todos sabem mexer com isso. Lá no YouTube tem lá embaixo do vídeo uma rodinha assim que você altera a velocidade. Isso vai ser importante quando for assistir, porque as cenas são assim, as imagens não são muito nítidas e para entender direito a cena é bom que diminua um pouco a velocidade. Isso aí depois vai ser divulgado. Gente, obrigado a vocês. Acho que transmiti algumas coisas aqui, umas curiosidades. Existem outras curiosidades e que, claro, não caberia aqui num só vídeo, né? Um abraço para vocês, um beijo, tudo de bom, viu?